Olá, começamos agora mais um Câmara Rio Debate. A conversa de hoje é sobre o vício em apostas eletrônicas. O crescimento da atividade no país levanta um alerta sobre os riscos que os jogos representam na vida de muitos brasileiros. Será que a prática da aposta em jogos online é saudável? Jogar ou divulgar jogos é crime no Brasil? Como a prática pode afetar a saúde mental? Quais são as consequências do vício? Vamos responder essas e outras perguntas no programa de hoje. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Nino Carvalho, autor do livro best-seller sobre planejamento estratégico de marketing na era digital e também consultor e professor internacional. Seja bem-vindo, Nino. Obrigado. Eu recebo também o Marcelo Matoso, que é advogado especialista em games e esportes eletrônicos. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bom, antes de dar início à nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem com algumas informações sobre o assunto. Com cassinos online e jogos de azar disponíveis na palma da mão, o número de jogadores compulsivos tem aumentado. No Brasil, existem cerca de 2 milhões de pessoas com compulsão por jogos. O vício em apostas eletrônicas é classificado pela Organização Mundial da Saúde como ludopatia, caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando. Mais de 60% dos brasileiros que já fizeram alguma aposta esportiva perderam dinheiro e ficaram com o orçamento comprometido para o restante do mês. Um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo mostra que 23% dos apostadores deixaram de comprar roupas para apostar. Outros 19% pararam de fazer compras no mercado e 11% não gastaram com saúde e medicamentos. O relatório também revela que 64% dos apostadores utilizam a renda principal para apostar. Destes, 49% usam até a renda extra. Além do investimento de recursos, a obsessão com jogos leva os jogadores a se isolarem socialmente e perderem o interesse em atividades como estudar e trabalhar para jogar. Bom, Nino, eu começo com você porque você é um especialista em marketing e pode falar um pouco, o que é que tem por trás desses jogos, ou seja, esse vício em apostas eletrônicas. Olha, o marketing vai ajudar a tornar essas apostas eletrônicas ainda mais sedutoras, com a promessa bem embalada e vai usar os canais mais adequados para atingir também públicos de diferentes maneiras, ou seja, usa uma estratégia muito bem feita de marketing para segmentar bem as pessoas que vão jogar. Tem diferentes pessoas, pai de família, mulher solteira, jovem, diferentes públicos. E como que a gente vai atingir e seduzir cada um com discursos muito particulares para que eles fiquem seduzidos para poder entrar lá no aplicativo e jogar, seja lá como for. Então, essa ferramenta, as ferramentas de marketing são fundamentais para que esse mercado exista e continue prosperando. Agora, Marcelo, eu queria entender de você sobre o impacto social e econômico, Isso está mudando o cenário, Não, de uma forma completamente rápida e assustadora. De toda forma, é importante, eu acho que complementando o que o Nino falou, apesar do marketing ele ser utilizado de uma forma bem avassaladora, eu acho que a gente também poderia utilizar o marketing para as políticas de conscientização, que a própria legislação prevê isso, que as casas de apostas e todas as empresas que obtiverem licença, elas serão obrigadas a fazer políticas de conscientização explicando para a população que a aposta ela não é um investimento, ela não é um trabalho, ela não é uma fonte de renda. A aposta ela deve ser feita de uma forma segura, de uma forma recreativa. Então, eu acho que esse que é um ponto que seria importante complementar, de tentar utilizar o marketing para um outro viés, além do viés do consumo, mas também para a conscientização, para tentar de fazer com que o impacto social negativo, que é o que você citou, ele seja mitigado, Então, assim, os aspectos econômicos e sociais, eles precisam ser vistos com toda a cautela dentro do que a gente vai ter ao longo dos próximos anos aí. Bom, Nino, eu te passo então o seu livro,
que você já relata Sim. sobre um planejamento estratégico. Eu gostaria que você mostrasse ele para a gente. É um planejamento estratégico de marketing, né? Ou seja, você já trabalha toda essa avalanche, né, que a gente está vivenciando. Exato. Tem 2 livros, né? Tem um que é só sobre esse assunto, estratégico de marketing, e esse livro novo é quase que uma crítica ao marketing. Como o Marcelo colocava, ele está totalmente correto, o marketing também deveria ser usado para fazer essa conscientização. Isso está previsto não só no mercado, como também dentro do marketing, ajudar a educar o cliente, etc, etc. E, entretanto, a maneira como isso é feito é muito desigual, né? A forma de compre é muito mais dinheiro e muito mais lúdica, e a forma de, olha, mas também tem problemas que tem que observar, é muito mais suave. Então, acho que o grande barato desse livro é tentar passar um pouco da consciência e da responsabilidade que os profissionais de marketing deveriam ter ao praticar o marketing, pelo poder que o marketing tem de levar para um lado ou para o outro. E então a gente tem que saber equilibrar isso para tentar ajudar as empresas, mas com muita ética, né, dentro dos valores morais, etc. Marcelo, é tudo muito novo, mas a gente já pode perceber uma possibilidade de um atrito com outros mercados, né? Ou seja, quais são esses mercados, de que forma isso pode ser configurado? Então, o mercado de apostas ele vai acabar conversando com infinitos mercados por conta da natureza, né? Ele vai falar com o marketing, ele vai falar com, por exemplo, o mercado financeiro, porque todas as apostas elas envolvem dinheiro naturalmente, né? Você vai, em algum momento, ela vai conversar com questões de saúde, seja saúde privada, mas principalmente saúde pública. Vai precisar conversar com a parte de educação, né, a parte de educação financeira, inclusive também com a parte de responsabilização na parte dos jogos, para você não deixar com que isso atinja um público menor de idade. Então, assim, o mercado de aposta ele vai acabar se interconectando com outros mercados, e eu acho que a complexidade disso a gente só vai conseguir ter uma ideia conforme o próprio mercado e os próprios usuários forem aderindo isso, e como é que a gente vai se comportar enquanto sociedade ao longo do próximo ano aí. Nino, fácil acesso, ganho rápido. Onde é que estão os problemas aí? Isso aí é até aquela coisa que a gente ouve sempre, né? De tudo que emagrecer comendo pizza, ficar forte sem ir à academia, né? A gente tem um desenho da sociedade brasileira, seja por questões de difícil acesso à educação, né? Ou então, na verdade, você vê que os jovens hoje, pelo consumo muito superficial das informações, né? Então, tem por um lado esse problema, por outro, claro que eu quero sair de uma condição desprivilegiada que eu estou e o mais rapidamente possível eu tentar ascender socialmente, economicamente. Então, quando pegam algo que dá essa promessa, embalam muitíssimo bem e vendem isso de maneira adequada, aí, obviamente, é o sonho dourado, né? Fica fácil, né? É muito sedutor esse caminho. Marcelo, qual que é o risco de a gente começar a atrair, geralmente, pessoas mais jovens, como você mesmo disse, ou seja, apostadores de todas as idades, até mesmo idosos, que normalmente acabam se confundindo com esse cenário tecnológico, né? Pode refletir aí um problema social a longo prazo, né? Não, com certeza. Principalmente quando a gente está falando de jovens, óbvio que eu não sou psicólogo nem médico, né? Eu sou um jurista, mas o entendimento que eu tenho é de que a cabeça do jovem ela tem formação. Então, é exatamente por isso que as legislações elas proíbem determinadas coisas que cheguem até os jovens, seja na infância ou na adolescência, justamente por causa disso, com o receio de você acionar alguma coisa ali dentro que possa se tornar uma patologia, algo que isso vai ser carregado ao longo da vida dele. Então, assim, eu acho que o maior medo que se tem dentro desse mercado é, de fato, como que isso vai ser exposto para o público, né? Se isso vai ser exposto de uma forma responsável ou se, de fato, isso vai ser exposto de uma forma agressiva e indutiva. E aí você pode pegar todos os públicos-alvos, cada um tem a sua parcela de vulnerabilidade, seja jovem, seja idoso, seja um pai de família, que pode acionar alguma coisa relacionada à patologia que pode levar. Naturalmente, a gente não está defendendo proibição, né? A gente está defendendo, pelo menos, um equilíbrio desse mercado para que isso possa ser feito de uma forma lucrativa, mas também responsável dentro do que a gente tem dentro da legislação. O jovem, se me permite, o jovem, também só complementando tudo que o Marcelo colocou muito bem,
é mais fácil de se atingir em alguns aspectos e você percebe que parte dessa oferta de sites e aplicativo, né, de fato, são travestidos como uma brincadeira muito inocente, muito gostosa de se trabalhar. E aí você usa também, às vezes, alguns apelos de influenciadores que se conectam com os jovens. E tem aquela questão da tribo, né? Então, os amigos todos participam, né, exatamente do pertencimento, né? Então, eu acho que são, imagino, particularmente vulneráveis e pior. Quando eles vão aderir a uma plataforma dessa de jogos, às vezes ali o corte qual é a sua idade? Eu coloco a idade que eu quiser e já estou participando, né? Aí tudo bem, tem que ter um cartão de crédito eventualmente. Não tem qualquer checagem mais séria de documentação, me mande qualquer coisa para provar aquela idade. É bem como a gente entra num site às vezes de bebida, de tabaco, e fala, qual é a sua idade? Então, você é maior de 18 anos? Eu clico sim e já pronto, já sou uma declaração. Exato. Pegando carona, então, no que o Nino disse, Marcelo, qual é a possibilidade de regulamentação? Isso poderia diminuir um pouco esse risco? Então, dentro da regulamentação, já há proibição de menores. Agora, como isso vai ser implementado é algo que está sendo visto no Ministério da Fazenda. Porque se, de fato, você só precisar clicar no eu não sou menor ou então eu tenho mais de 18 anos, é uma ferramenta que ela acaba se tornando inócua, né? Acredita-se que vai ser feita de uma forma cadastral, com banco de dados da Receita Federal, por CPF, para tentar identificar quem é maior e quem é menor de 18 anos. Então, assim, como vai ser criada essa ferramenta, a gente ainda não sabe, mas a gente tem a esperança de que seja algo de fato eficaz. É tudo muito novo e a gente ainda está encontrando um cenário que pode ser explorado, né? Aqui comigo estão Nino Carvalho, que é autor do livro best-seller sobre planejamento estratégico de marketing na era digital, e o Marcelo Matoso, advogado especialista em games e esportes eletrônicos. Vamos agora acompanhar o depoimento da Jéssica Lobo, ativista no combate ao vício em apostas eletrônicas. A Jéssica criou um projeto Instituto Renascer e atua no acolhimento de pessoas que lutam contra o vício. Eu sou Jéssica Lobo, irmã de Ângela Maria, vítima fatal das casas de aposta. No dia 12 de dezembro de 2023, em um ato de desespero, Ângela tirou a própria vida. E essa história repercutiu muito e trouxe até mim muitas pessoas que estavam com o mesmo histórico de Ângela. Pessoas endividadas, pessoas afundadas, pessoas querendo desistir de viver. Aquelas pessoas me fizeram pensar, por que não juntar todo mundo em um grupo, dar apoio, fazer alguma coisa por elas, fazer o que não fizeram pela minha irmã. Então eu decidi me tornar ativista da causa, criei comunidades no WhatsApp, agora temos também comunidade no Telegram, onde somamos quase 5.000 pessoas ao todo. Todo o trabalho feito dentro dos grupos é voluntário, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, onde se disponibilizam a cobrar um valor mais baixo para estar ajudando essas pessoas. Por incrível que pareça, hoje nós temos pessoas que já estão há 4 meses longe dos jogos, mas ainda temos as recaídas e, infelizmente, não é fácil lidar com tudo isso. Às vezes eu acabo me abalando muito também, mas eu não desisto porque eu sei tudo que a minha irmã passou, eu tenho todos os áudios, todas as mensagens de tudo que ela sofreu e ela pediu muita ajuda e ninguém ajudou. Então eu não quero ser para essas pessoas o que foram para minha irmã, porque eles veem em mim uma força muito grande de lutar por eles, eles veem em mim uma força de recuperação, uma luz no fim do túnel, e eu acredito que eu sou sim e que eu serei para sempre. Bom, Nino, esse é um caso assustador, né? Bem marcante. A gente vê aí o depoimento da Jéssica em relação à irmã, a Ângela. E eu queria entender com você, a gente já falou de impacto social, impacto financeiro, tem o da saúde pública também, né? Ou seja, já está sendo tratado como uma epidemia, né? Olha, muito forte, realmente, impressionante, gravíssimo. E o marketing, nós já vimos em outros momentos da história casos semelhantes, e até ter uma evolução em políticas públicas, etc. Então, já aconteceu isso em outros mercados. E a gente vendo a luta da Jéssica, eu fico aqui pensando que é uma batalha muito desigual, fazendo um trabalho, o melhor que eles podem fazer, e já modificando algumas pessoas, o que é maravilhoso. Só que, combatendo eles, existe uma máquina
ou máquinas, né, muitíssimo competentes estrategicamente em divulgar o sentido oposto. Jogue, isso aqui é lúdico, isso aqui é bacana, isso aqui é divertido. Então, a gente fica assim, né, muito desigual, né? E fica nervoso, né? Infinitos. Exatamente, perto dos infinitos, né, com muitos profissionais. Então, é impressionante essa batalha, né? E espero que haja mais para poder igualizar essa força, né? Muitas dessas batalhas em marketing têm essa configuração, né? Então, por exemplo, pais de crianças obesas querendo lutar contra grandes cadeias de fast food. É muito desigual essa luta, né? Então, a gente tem que realmente tentar ajudar da forma que a gente consegue, né? Marcelo, como se proteger juridicamente? Porque a gente tem até exemplos de pessoas que afirmam que usam de forma recreativa, mas eles vão entrar, de repente, numa dívida, vão se enrolar financeiramente, depois eles recorrem a quem? Como que juridicamente isso está sendo tratado? Então, juridicamente, a legislação ela prevê alguns mecanismos de defesa do consumidor, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode destacar é que as plataformas elas vão ser obrigadas a fazer, inúmeras políticas de conscientização. Parte da verba que for arrecadada dentro das plataformas, ela tem que ser revertida para isso, para tentar conscientizar o usuário. Até porque, para a plataforma, não é interessante um usuário que crie uma patologia ou que esteja ali dentro consumindo algo que vai levá-lo, ao falecimento ou vai contaminar aquele mercado de uma forma. A plataforma ela vai crescer conforme ela tiver usuários saudáveis e que venha aquilo ali como recreação. E aí, naturalmente, elas precisam fazer políticas de conscientização nesse sentido. Agora, a forma de você se proteger psicologicamente é você aplicando um jogo responsável, né? E, eventualmente, se você sentir alguma dificuldade, sentir que você está tendo algum problema, recorrer à sua família, aos profissionais de saúde, obviamente. Marcelo, para a gente fazer uma regulamentação é preciso, primeiro, criar mecanismos, né? Como, por exemplo, um mapeamento de tudo que está acontecendo. Não, com certeza. Apesar de que ao longo dos últimos anos a gente já ter um longo histórico de apostadores no Brasil, a gente ainda não tem esses dados, porque esses dados estão todos lá fora. A partir do momento que as empresas vão estar aqui dentro, com o acesso irrestrito pelo Ministério da Fazenda e pelos órgãos de fiscalização, você vai conseguir entender o perfil do usuário brasileiro, idade, etnia, qualificação, você vai conseguir entender para você criar um mapeamento e, de fato, também entender aquelas pessoas que estão com algum tipo de patologia, onde está colocando muito dinheiro. Você consegue até fazer comparativos de renda. Essa pessoa ganha determinado valor, como que ela está apostando esse determinado valor? Você consegue criar alguns mecanismos para tentar mapear até para a questão de ajudar no controle dessa epidemia, né? Agora, Nino, o que a gente observa é que os alertas são muito pequenos, né? Ou seja, se você não for muito atento, você passa por ali e acaba se envolvendo, né? É muito desproporcional, né? Como a gente falou aqui em algumas ocasiões. Você tem, por um lado, os apelos de, vamos colocar assim, compre, cadastre-se, né? Venha fazer parte, muito bem desenhados, uma estratégia muito focada, né? Com um discurso correto, muito bem embalada. E o outro tem aquela coisa sensal, dizendo, não, mas calma aí, olha, não é bem assim. Então, essa dificuldade que há também em várias outras indústrias, também fora do Brasil, é aquilo para poder, o tal cumprir tabela, né? Vamos falar aqui o mínimo que a legislação ou regulamentação manda a gente falar, né, para poder cumprir a tabela, e vamos investir pesado em trazer mais gente, fazer com que as pessoas gastem mais. Como o Marcelo falava na questão do mapeamento, esse entendimento, hoje, as empresas já têm, né? O governo não tem, as empresas já têm, e claro que eles sabem, olha, esse tipo de perfil é melhor, esse é pior, esse que tem um comportamento dos primeiros 3 meses tem mais chance, né? Então, essa quantidade de informação, usando técnicas de minerar esses dados com Big Data, com inteligência artificial, faz com que as empresas, e não, por exemplo, os órgãos competentes, os órgãos públicos, já tenham essas informações e usem isso para cada vez ser mais eficientes, recrutando novos clientes e fazendo com que essas pessoas gastem mais dinheiro com maior frequência. Bom, infelizmente nós
acabamos aqui com o tempo do programa, né? Foi bem interessante a gente discutir sobre esse assunto, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Muita gente está em casa hoje um pouco perdida em relação a como se comportar diante dessa novidade, né? É tentadora, mas a gente pode ter uma atividade saudável, isso pode... Até que ponto é saudável ou não, né? Onde a gente consegue encontrar aí um limite, né? Eu queria um conselho de vocês, começando com o Nino. Olha, eu acho que o conselho que eu daria é tomar uma vacina chamada educação, né? Seja educação desde casa, depois nas escolas também, porque os jovens são muito abordados, né? A educação vindo de uma conscientização dos órgãos públicos, educação seria a saída. Perfeito. Marcelo. Eu acho que é o jogo responsável, né? Você olhar para essa atividade como uma atividade recreativa, de entretenimento, né? Você separa uma verba do seu orçamento mensal para você praticar aquela atividade, assim como você vai no cinema, você come uma pizza, tudo que você fizer em equilíbrio dentro da sua vida é tolerável e aceitável. O problema é quando você passa a utilizar as apostas como meio de vida ou algum canal de enriquecimento. Ou seja, ter bom senso e limite, seria basicamente isso. É isso. Tá ótimo. Bom, Câmara Rio Debate fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também pela internet. Até o próximo programa. Tchau.